tarde para todos. Boa tarde. Gracias por estar aquí. Bueno, estamos recordando aquí que es el 15º Seminario de Educación Musical y Cotidiano, que tiene como título Investigaciones y Prácticas en Educación Musical, Diálogos Interculturales e Internacionales, solo para recordar. Y hoy estamos aquí en esta tarde, que es un honor estar con la doctora Yusamara Sousa, con su conferencia titulada Educación Musical y Cotidiano, ¿cuál es nuestro compromiso? La profesora doctora Yusamara Sousa es doctora en Educación Musical por la Universidad de Bremen, Alemania, profesora del Departamento de Música y orientadora del programa de posgraduación en música de la Universidad Federal de Río Grande del Sur, URGS, presidente de la Asociación Brasileña de Educación Musical, ABEM, de 2001 a 2005. Desde 1996 coordina el Grupo de Investigación en Educación Musical y Cotidiano, ENCO. Publicó innumerables artículos y libros enfocados en la educación musical brasileña y a partir de una perspectiva crítica con análisis predominantemente cualitativo. Fue profesora visitante del Instituto de Pesquisa en Educación Musical de Alemania, en Hannover, Alemania, en el ámbito del programa CAPE Sprint 2019-2020, y bueno, todos sabemos que esto es lo mínimo de su currículum y que hemos sido muchas generaciones formados por ella, y es un honor realmente, es una alegría, un logro que estemos aquí hoy todos. Nuevamente lo recordamos y pues le damos un fuerte aplauso a Yusamara Sousa. Muitas graças, buenas tardes a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre esse tema, educação musical e cotidiano, qual é o nosso compromisso. Há 30 anos me dedico a este tema da educação musical de uma perspectiva sociológica, buscando compreender como as teorias sobre a vida cotidiana podem nos ajudar a entender uma educação musical comprometida e engajada no seu tempo. Sobre o termo cotidiano, a palavra cotidiano evoca muitos sentidos e significados. Como conceito, o termo cotidiano aparece em diversas áreas científicas, como a filosofia, sociologia, antropologia, e cada uma delas vai desenvolvê-lo de uma maneira diferente. Portanto, existem várias correntes teóricas que compõem o campo social do cotidiano, e cada uma delas retoma a noção do senso comum a seu modo. Insistem na importância do senso comum, daquilo que fazemos todos os dias, daqueles conhecimentos, daqueles encontros, daquelas ações que são importantes na nossa vida, mas trata essas ações não como uma instância fechada, mas como um pré-requisito para análise do vivido e para âmbitos de suspensão. Isso significa uma dialetização da praxis cotidiana e de análise científica. Ou seja, o que fazemos é muito importante e precisamos pensar nele com a força que a ciência nos dá e reconhecer que o senso comum possui sentido e que pode também se transformar na força da sociedade. E esse exercício de olhar para a praxis cotidiana é um processo que eu tenho feito não só no acompanhamento de pesquisas, de estágios, de aulas que eu ministro, mas também da minha própria vida. Para dar um exemplo, ontem eu ainda consegui ver um pouco da Feira do Livro de Jalapa e pude observar como as pessoas se comportam no trânsito. Como é possível, numa cidade como Jalapa, alguém deixar o carro
no meio da rua e estabeleceu um total caos por todas as ruas em volta, em função de um gesto, de um movimento muito comum, que é dirigir e abandonar o carro. E junto com essa cena, dava para observar também filas de pessoas esperando o ônibus, porque os táxis não chegavam mais aos lugares, não havia como circular. Então as pessoas precisavam voltar para suas casas em ônibus que talvez não pudessem comportar todas aquelas pessoas. Essa é uma cena da vida cotidiana. E é preciso olhar para essas cenas e questioná-las e torná-las muito mais o que Paulo Freire chamaria de praxis, que é podemos superar, podemos criar outras situações que não esse caos, por exemplo, que se instalou certamente por muitos minutos. Nós não conseguimos ver o final da cena. Então, esses estudos fundamentados nas sociologias do cotidiano contemplam as ações individuais, uma pessoa que parou o carro no meio da rua e abandonou o carro para talvez comprar uma água, comprar uma bebida, nós não sabemos. Então, essas ações individuais, ações rotineiras e aparentemente não organizadas, elas são vistas pelas sociologias do cotidiano como fatos sociais. E aí se institui um ambiente, um local de estudo de situações que se tornam também um estudo de simbólicos. O que significa estacionar um carro, abandonar um carro nessa cultura dessa cidade de Jalapa? Certamente as sociologias do cotidiano podem dar muitas respostas para essas ações que parecem individuais, mas que estão inseridas em contextos maiores, chamados por Emile Durkheim de fato social. Embora essas teorias privilegiem o sujeito, aparentemente os microacontecimentos, essas teorias estão cientes de que o sujeito, individualmente, com suas relações próximas e regulares, não está isento de vínculos em relação às estruturas e classes sociais e ao sistema societal. Como a sociedade de Jalapa entende e interpreta esses fenômenos? Como a polícia aborda esses fatos? Se considera como uma transgressão ou não? A partir, então, dessa ideia de uma ciência que possa estudar o cotidiano, nós temos, então, trazido um pouco desses aportes teóricos para o nosso campo da educação musical e nos perguntado algumas questões. Como um campo de análise social, o que o cotidiano tem de específico de outras teorias? Quais os pressupostos que o identificam, que o definem ou especificam? Como observar, registrar e compreender a vida cotidiana com um olhar sensível que é instigado a todo instante pelas teorias que construímos? E como fazer isso de forma atualizada e engajada com os problemas da sociedade em suas dimensões estruturais e conjunturais, advindos de fatores econômicos, políticos, educacionais, dentre outros. Essa cena que eu relatei, poderíamos pensar, seria possível no Brasil? Haveria entendimento, haveria uma compreensão que não há lugar para estacionar, por isso é uma dimensão estrutural, conjuntural. Então, essas questões também podem ser trazidas para o campo da educação musical. O que acontece em relação aos processos de aprendizagem musical quando são feitos no cotidiano, nessa vida cotidiana que eventualmente não tem professores, não tem uma pessoa para ensinar?
Quais são os procedimentos utilizados? Como desvendá-los? Quais os métodos assim são adequados para aproveitarmos essa experiência musical cotidiana? Não para substituí-la e trazer outra experiência melhor, mas fazer dessa experiência o centro do nosso interesse e o centro da nossa pedagogia musical. Então, essas questões vêm sendo respondidas através de análise de várias situações concretas, específicas. Né? Para vocês terem uma ideia, hoje eu já tenho 60 trabalhos de teses, de doutorado e dissertações de mestrado já orientadas, já concluídas. Então, eu não poderia aqui exemplificar todos esses casos, né, que temos interessados. E também, atualmente, acompanho 9 dissertações e teses que estão em andamento. Então, esses trabalhos, que são individuais, né, de mestrado, doutorado, eles são orientados, então, por pontos, né, sistemáticos e por interlocuções, não só comigo, como orientadora, mas também interlocuções no nosso grupo de investigação, porque ali todos se interessam pelo tema cotidiano e suas relações com música e educação musical. Então, como já mencionei em outros textos, o interesse de pesquisar de modo sistemático esse tema, que tem sido também abordado nas pesquisas, nas investigações que vem orientando, está em restaurar as tramas de vidas que estão encobertas, procurar no fundo da história figuras ocultas, recuperar a pluralidade de possíveis vivências e interpretações, desviar a teia de relações cotidianas e suas diferentes dimensões de experiências, fugindo dos dualismos e polaridade e questionando dicotomias. Essa imagem, por exemplo, é uma professora numa sala de aula, trabalhando numa escola do ensino básico para a 5ª série, e ela faz um trabalho de percussão e de diálogo entre os grupos com baldes. Como se diz baldes? Baldes. Então, para alguns existiria uma polaridade entre quais são os instrumentos corretos da educação musical, quais são os instrumentos que podem ou não podem estar na sala de aula. Quais são as vivências que são possíveis, né, nessa pequena cena, alguns alunos que participam diretamente, outros alunos que observam. Então, as possíveis vivências numa escola, as possíveis vivências fora da escola. Então, tudo nos interessa, todas as cenas onde há música e pessoas nos interessam para trabalharmos a educação musical na perspectiva dessas teorias sociológicas sobre o cotidiano. E eu passo agora a destacar alguns compromissos que temos ao trabalhar com essa linha de investigação. Sim. O primeiro compromisso, eu diria assim, que é um compromisso epistemológico com a área de educação musical. Para trabalhar nessa perspectiva, nós precisamos ter uma visão generosa e aberta da área de educação musical, que engloba as várias tradições de ensinar e aprender música nos diferentes lugares onde abordagens que enfativam novas ferramentas e críticas coexistem. Não podemos ser também acríticos ou não considerar as situações em que essas aprendizagens, em que esses ensinamentos de música são feitos. Por isso que o nosso compromisso com as experiências músico-pedagógicas vividas nas escolas e em outros espaços, ela considera os problemas, os desafios que se apresentam no dia a dia como elemento para a investigação, para a análise, né? E não a ideia de limpar ou de excluir qualquer tensão ou qualquer problema que ali existe. Muitos dos nossos estudos, por isso, se concentram em pequenos grupos, em pequenas comunidades, porque isso nos permite uma observação direta
e participante. Trabalhar com as sociologias do cotidiano, temos que pensar também nas metodologias qualitativas, porque esses estudos pressupõem uma certa contiguidade, complementaridade e, sobretudo, cumplicidade entre diferentes fases da investigação, mas que estão imbricadas. Não existe uma preparação total para ir a campo, para conversar com as pessoas. É a observação ou a participação em alguma cena que nos traz ideias e problemas, né, e hipóteses de trabalho. E por isso que os métodos de investigação são aqueles também da pesquisa qualitativa, como estudos de caso, a história oral, a história de vida, métodos biográficos, dentre tantos outros que são possíveis. E um desafio epistemológico, que eu insisto também, está relacionado com o entendimento da área de educação musical como uma área científica e suas relações com as outras sub-áreas da música, ou mesmo com as demais áreas do conhecimento. É muito bom trabalhar a interdisciplinaridade, mas nós temos que ter consciência e ciência do nosso campo, educação musical, como uma disciplina que tem as suas teorias, que tem os seus interesses, que tem a sua autonomia para trabalhar como área científica e aí sim dialogar com outras áreas do conhecimento. E esse é um ponto que é fundamental, que eu faço sempre nas orientações, nas discussões do grupo, como é importante para termos uma produção acadêmica de qualidade reconhecida na nossa área, pensarmos então nessa questão da epistemologia da educação musical. Portanto, é preciso entender o objeto de interesse da nossa área, que é o conhecimento pedagógico musical, é esse o nosso foco. Então, toda a investigação que fazemos deve estar voltada para os problemas da apropriação e da transmissão musical, e as perguntas que têm nos orientado são essas: quem que faz música? Qual música? Como e por que a fazem? E essas questões têm orientado as nossas investigações, e considerando então que as diferentes músicas, as diferentes formas de recepção, de apreciação, as diferentes justificativas, por que eu gosto de uma música, por que eu paro ali na feira do livro para ouvir determinadas músicas e outras não, as nossas justificativas, elas se modificam permanentemente. E agora, mais ainda, se considerarmos os meios de comunicação, as tecnologias disponíveis para ouvir música, esse será então mais um desafio epistemológico de pensarmos na especificidade do nosso campo. Mas é bom lembrar que quando a gente fala numa determinada área do conhecimento, esses objetos de cada uma dessas áreas vão se modificando, como qualquer ciência. A gente pode observar como a inteligência artificial, como temática, perpassa todas as áreas do conhecimento. Então, as ciências, a biologia, a ecologia, elas também estão sendo construídas socialmente. E mesmo porque, como diz um cientista social português, que se chama Adérito Cedas Nunes, já faleceu na década de 90, ele diz uma coisa que é bem importante, que não é possível delimitar a prioristicamente o objeto específico de toda e qualquer ciência. Ou seja, toda ciência constrói e produz ativamente o seu próprio objeto científico, e é produzindo e reproduzindo metodicamente ao longo do tempo, que historicamente se configura, singulariza e se destrinça das demais. Então, olhem só o importante trabalho que nós, que estamos na área de educação musical, temos que estar atentos, porque somos nós que vamos construindo essa área, reconstruindo, modificando, né, temas que não nos interessavam, agora tem que nos interessar.
porque senão a gente corre o risco de desaparecer. As áreas surgem, mas elas também podem desaparecer. Então, quando falávamos hoje de manhã o orgulho de pertencer a uma área do conhecimento, isso é muito importante, porque é isso, esse sentimento de pertença a esse campo científico, com os nossos trabalhos, né, com as nossas discussões, é que vai nos singularizar em relação às outras áreas. E não que a gente desapareça, né, talvez com as melhores intenções, fazer um trabalho interdisciplinar, mas que a gente pode ser engolido ou devorado, né, por outras áreas do conhecimento. Então, nessa direção, muitos novos campos empíricos e objetos científicos de investigação têm se descortinado para a área de educação musical. E isso provoca uma reorganização e uma reinvenção de categorias presentes nas ações e práticas musicopedagógicas que tem nos permitido uma nova apreensão dos modelos teóricos e de construção do objeto que ora estão se dando no campo. Nós estamos vivendo, antes da pandemia, mas com a pandemia, processos de digitalização, processos de aprendizagem musical online, processos de educação musical sem professores, né? E que, ao mesmo tempo, têm sido fontes de trabalho, maneiras de trabalho, que até nem precisam necessariamente da formação superior. Então, provavelmente, isso vai nos obrigar a reinventar, inclusive, os nossos cursos superiores para formar esses profissionais. Então, esse é o primeiro que eu coloquei aqui na lista, mas é um compromisso que eu venho assumindo há mais de 2 décadas, que é refletir sobre o status da educação musical como uma disciplina científica ou como uma área do conhecimento. O outro compromisso que eu destaco é o compromisso com a formação. Então, como se sabe, hoje de manhã falamos sobre isso, os grupos de investigação são espaços de produção de conhecimento, mas também de formação científica. Nós estamos formando outras pessoas, né? Pelo nosso Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, uma instituição brasileira que eu destaquei hoje de manhã, os grupos de investigação, eles são um coletivo liderado por um pesquisador doutor que apresenta uma certa constância nas atividades que realiza, e esse grupo é composto por professores, estudantes e esporadicamente por outras pessoas ligadas ao grupo. E é importante dizer que não há seleção, não há um processo de admissão nesses grupos que seria, por exemplo, um classificatório ou a categoria dom, né, se tem dom ou não. Não, isso não entra em questão. Né? E um dos objetivos dessa formação do grupo de pesquisa é desenvolver projetos investigativos que contribuam então, com a geração da ciência, da resolução de problemas, segundo uma colega minha escreve, mas também pensando que serão os futuros investigadores. Né? Então, mas além disso, eu tenho entendido o grupo de pesquisa como um espaço de formação e um lugar, isso não é todo o grupo que pensa assim, mas é um lugar que deve articular a pesquisa, a investigação, com o ensino e com a extensão. Extensão para nós brasileiros é o contato que nós temos com a sociedade, é o impacto que a nossa pesquisa pode fazer na sociedade, esse diálogo com a comunidade que não tem acesso, que eventualmente não conhece como funciona um curso de música, como se toca um instrumento. Então, essa relação da universidade com as escolas, com o público externo é muito importante. E como ensino, eu tenho destacado no nosso projeto acadêmico, os mestrandos e os doutorandos, eles fazem parte do grupo, mas também conta como um crédito, como uma disciplina curricular. Não é? E isso a gente descobriu que é importante, porque aquele tempo de formação
que ele passa em grupo, discutindo textos, leitura de texto, fazendo pesquisas de uma forma coletiva, também o forma como um futuro pesquisador. Falando um pouco do nível da extensão, desde que eu comecei a trabalhar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu tenho realizado vários projetos de educação continuada. Educação continuada principalmente em função das políticas públicas para o ensino de música e a necessidade de formação de professores que atuam nas escolas e que precisam de uma formação musical complementar, ou porque se formaram há mais tempo, ou porque não são professores especialistas, mas trabalham com crianças pequenas e precisam, então, dessa formação profissional. O outro compromisso, o terceiro compromisso que eu destacaria, é esse compromisso com a produção acadêmica e científica. Eu comentei também que o nosso trabalho tem aparecido em vários periódicos, várias revistas, livros, séries, mas talvez destacasse, para vocês terem uma ideia das temáticas, né, que nos interessam, aqui ela está organizada em 3 grandes eixos, né? Nós interessamos para investigar a formação e atuação profissional nos vários campos de música. Então, existem algumas investigações sobre professores universitários, professores particulares, músicos que tocam na rua, projetos sociais, projetos de coro na empresa, situações na escola, na família, em grupos de jovens. Então, são vários lugares, vários espaços, mas com esse tema da formação e sempre na perspectiva da sociologia do cotidiano, né? Um outro eixo também, que a professora Emília hoje destacou, do grupo dela, as dimensões sociais do ensinar e aprender música, a questão de sociabilidade, socialização, formação de identidades, né, que são temas também bem importantes na sociologia e que nós também podemos, no nosso campo, verificar quais são as especificidades quando falamos dessas dimensões sociais. E o terceiro eixo, né, das tecnologias, da educação musical, trabalhos com aprendizagem pelo celular, rádio, televisão, meios de comunicação, enfim, tudo que vai surgindo, né, porque isso vai se modificando, isso também tem sido interesse. Né? E além das publicações, nesse compromisso, né, da produção acadêmica e científica, além das publicações, nós também, como vocês já sabem, realizamos os seminários, os encontros, e eu acho que é uma grande oportunidade para a gente apresentar esses trabalhos que estão em processo, que estão concluídos, como aqui a gente vai ter a oportunidade de ouvir, né? E eu queria dizer assim que o nosso projeto com esses seminários não é fazer um evento gigante. Nós não temos nenhuma pretensão que o evento seja de 3.000 pessoas, 4.000 pessoas, né? O que a gente quer são eventos pequenos que podem permanecer pequenos, mas que preza ou que tragam abordagens inovadoras para a educação musical e abordagens que reflitam essa vida cotidiana que tantos sociólogos têm se dedicado e como a gente também pode se dedicar para essa área. Um outro compromisso que eu destaco é o compromisso político e social. Ao longo dessas quase 3 décadas, nós passamos por muitas transformações no Brasil. Nós vivemos muitos governos, desgovernos, e nós tivemos muitas demandas em relação às políticas públicas. Nós tivemos, por exemplo, movimentos que fizeram a exigência do ensino de música obrigatório nas escolas de todo o país, para todas as crianças. Então, isso nos exige não só o conhecimento, a leitura, mas exige o nosso engajamento político também nesses movimentos maiores. Então, foram várias iniciativas, né, com o poder público, com Câmara de Deputados,
com o Ministério da Educação em Brasília, vários movimentos que vão além do ensino, além da extensão, que também acho que temos que dedicar o nosso tempo a isso. Nós tivemos como exemplo um grande projeto, 2015-2016, a Rosalia participou, vários que estão aqui participaram. Nós oferecemos um curso de formação para professores não especializados em música, que não tinham formação, alguns sim, mas outros não. O programa é Música nas Escolas do Rio Grande do Sul, um programa de formação continuada para professores das redes públicas. Para vocês terem ideia, nós tivemos um público de um total de mais de 1.200 professores. Né? Então, foi uma equipe de mais de 60 pessoas, 63, se não me engano. Foram muitas horas de trabalho, não só na preparação, mas com... E o que eu acho que é destacado, assim, que nós temos que ter orgulho, né, desse tipo de projeto, é que ele foi um projeto que teve financiamento. Né? E ter o financiamento do Fundo Nacional da Educação, do Ministério da Educação, né, se vocês puderem fazer a conta rápida, mas era praticamente R$1 milhão na época, talvez vocês traduzem em dólares para as pessoas entenderem, mas ter quantos mil dólares? Em pesos seriam 3 milhões de pesos. 3 milhões de pesos. Que para a nossa situação e para aquele momento é muito importante, porque o investimento significa reconhecer e significa confiar que aquele recurso, aquele dinheiro vai ser bem aproveitado. Né? E há uma responsabilidade, não só coordenar, mas depois pensar nesse impacto. Né? Nós tivemos nesse público pessoas que gostariam de continuar, de ter uma segunda edição, mas depois no Brasil nós tivemos o golpe em 2016, que foi um governo democrático eleito da Dilma Rousseff, que foi interrompido. E então esses projetos não tiveram continuidade e depois tivemos 4 anos da extrema-direita. Né? Então, são projetos que foram interrompidos não pelo nosso engajamento, mas pela situação política. Né? Tem material, tem DVD que a gente conseguiu produzir, tem livros, ainda tem muita coisa ainda, né, Rosalia, que podemos aproveitar desse material. Então, assim, o que mostra esse compromisso político é mostrar que nós também temos que estar envolvidos com as políticas públicas municipais, que têm relação com a cultura, com a educação, que rege o sistema público de cada cidade, que rege o sistema estadual. Né? Esse programa ele teve um alcance do estado do Rio Grande do Sul. Para vocês terem uma ideia, o Rio Grande do Sul tem 497 municípios, de cidades, e participaram 340, ou seja, nós tivemos um número grande de municípios representados que puderam ter acesso. Né? Então, quando a gente fala de acesso à educação, nós temos que pensar também no nosso comprometimento, né, com a educação musical. Então, assim, o processo de formação continuada de professores nos dá essa dimensão do quantitativo de pessoas que nós podemos alcançar na escola e quantas crianças que não teriam condições de estar numa escola de música, de pagar uma aula de música, que poderiam estar recebendo, né, uma educação musical, se nós tivéssemos realmente políticas públicas inclusivas para todas essas crianças. Né? Então, eu acho que esses compromissos são muito interligados, né? O social e o político não tem como separar. Mas eu chamo sempre a atenção que não se faz investigação para si mesmo. Né? A gente faz investigações também porque a gente quer alcançar outras pessoas. O que a gente produz de conhecimento que chegue a outras pessoas, que outras pessoas possam ter acesso. Né? E aí, então, finalizando,
Pelas ações e intervenções realizadas ao longo desse período, podemos ter alguma certeza de que contribuímos para a formação de professores de música, para uma visão contemporânea da educação musical, com transformações nas práticas músico-pedagógicas e para o crescimento da área no âmbito acadêmico. Muito obrigada pela atenção de vocês. Muchas gracias, Jussa. Muito obrigada sempre por compartilhar com a gente. Eu estou misturando espanhol. Bueno, pues si hay alguna pregunta, es hora de aprovechar la oportunidad de preguntarle a la doctora Yusamara sobre su presentación, sobre el conocimiento que nos ha dejado esta línea de investigación en educación musical y cotidiano. Creo que la escena que fue escribiendo nos recuerda a muchos cómo nos lleva de la mano a analizar situaciones pedagógico-musicales de nuestras investigaciones y cómo nos encanta también para apasionarnos por nuestros objetos de estudio. Entonces no sé si los que están por aquí de México, los compañeros brasileños, las maestras quieren preguntar alguna cosa. Está abierta el micrófono para las preguntas. Anímense. Sim. Primeiro, eu queria agradecer a exposição. Eu acho que ela vai crescendo e acho que sempre nos brinda com alguns questionamentos. É melhor falar em portunhol? Ok. Então, agradecer a sua conferência, professora Yusamara, e eu acho que sempre algumas questões são instigadoras. Eu queria lhe, na verdade, assim, ao longo da sua exposição, me fez recordar uma pergunta que há alguns anos atrás, no campo nosso lá da psicologia social comunitária, a gente recebeu, que foi hecho um questionamento a nós outros que trabajamos em el campo da psicologia social comunitária. E eu escrevi, apontei aqui, que me parece que você planteia o hecho de que não haveria uma sola educação musical. Então, me parece que essa foi a pergunta que foi feita a mim há alguns anos, que não haveria uma sola psicologia social comunitária. E isto, eu queria escutar um pouco como você pensa isto em termos de, se não há uma sola educação musical, por lo tanto, você estaria a ser a defesa de um ecletismo dentro da área. Isto é uma provocação, então eu gostaria de escutá-la e, además, porque planteia a necessidade de fortificar e fazer a defesa de seu objeto de investigação, que tem uma singularidade, que tem especificidade. Então, eu gostaria de escutá-la um pouco sobre isso. Graças. Muito boa pergunta. Existem, sim, muitas educações musicais. Existem muitas maneiras de enxergar a educação musical. E quando eu apresentei a primeira vez o meu projeto, em 1995, por isso que completam 30 anos que eu apresentei o projeto, eu vim da Alemanha com um projeto de investigação, e esse projeto teve o apoio
do CNPq, que é essa nossa instituição que apoia, e eu ganhei uma beca de recém-doutora. E eu fiquei 2 anos, 24 meses como recém-doutora na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu cheguei em outubro daquele ano, de 1995, e em novembro de 1995, fizemos uma apresentação, como eu era uma pessoa nova na instituição, e eles pediram que eu apresentasse o meu projeto. E eu apresentei e fez um silêncio. Isso há 30 anos atrás, fez um silêncio. E teve uma colega que é muito importante na educação musical do Brasil, que é a professora Alda de Oliveira, que criou a nossa associação brasileira. Ela que encabeçou, o professor está viva, né, completa 80 anos esse ano. E ela me fez a pergunta, e de uma forma um pouco pejorativa, se eu iria trabalhar com um tipo de psicologia que vocês chamam de rola-rola, rola no chão, com o entendimento que trabalhar com essa perspectiva do cotidiano seria deixar com que as pessoas, os alunos, fizessem o que quisessem da aula de música, assim, que fosse um total abandono assim, de qualquer proposta pedagógica. Então, o entendimento, houve 2 entendimentos nessa reunião que me marcaram muito. Esse foi um entendimento que, então, assim, era muito, muito diferente de tudo que se pensava de educação musical. Onde uma educação musical que não considera as dimensões sociais, que não considera o entorno, que não considera... E isso na área de música, em geral, é muito forte. Né? É muito forte ainda uma cultura do objeto música, a arte de combinar os sons, ser mais importante do que a arte de fazer música com as pessoas, com diferentes, que é o nosso objeto. A musicologia, a etnomusicologia, se interessa muito pelo fenômeno música, como que ela é construída, quais são as regras, quais são os efeitos. Né? E nós, da educação musical, temos que pensar quem são as pessoas que fazem essa música, que música que elas fazem, por que elas gostam dessa e não de outra. Mas esse pensamento que hoje parece óbvio, né, principalmente para eu estou lendo o Bruno, pensando que o Bruno deve ter conhecido só essa visão. Né? Mas não é assim. Existem outras visões de educação musical, por exemplo, que podem ser bastante excludentes. Né? Onde, por exemplo, do coro participam só os que sabem cantar bem. Né? E isso parece, eu estou falando do século XIX. Não, eu estou falando de 2025, a semana passada, que eu tenho uma aluna na licenciatura, e ela me contou de uma experiência que ela foi diretora de um coro numa associação do Banco do Brasil, que é um banco bem importante, que tem coro, né, que tem... E ela me disse... Eu não podia incluir o meu gerente, porque meu chefe era desafinado. Como eu podia deixar o meu chefe cantar no coro se ele desafinava? Então, assim, ela tinha um orgulho de me dizer que essa hierarquia, inclusive, inverteu, porque o chefe é chefe no banco, mas no coro ela é a diretora, e a regra do coro dela só entra no coro quem canta afinado. Então, assim, pensar que o coro pode ser um outro coro, que você pode fazer outros tipos de arranjos, que você pode pensar em efeitos da voz, ou que você pode trabalhar aquela voz até conseguir, talvez, né, essa esperada harmonia, né, isso é novo. Pensando assim, de 30 anos, 40 anos. Né? Então, existem sim muitas educações musicais e existem também até hoje
bordões, né, assim, já repetidos, e aí você pensa, não, as pessoas estão entendendo. Não, ainda não. A gente vê isso nos trabalhos, nos pareceres, né? Às vezes agressivos. Né? Eu falei do comentário da professora Alda, mas claro que depois, anos depois, ela me cita, não é, como um bom trabalho na rede internacional, que ela teve muito acesso, e ela me citava como um bom exemplo de uma produção científica brasileira, né, representando bem o Brasil. E o outro comentário é o entendimento de que a professora Josamar, ela gosta de problema. Assim, falou que problema é com ela. É como se assim, a área de música não tivesse problema. Não pode ter problema. A área de música, ela é... Isso na ideologia e na concepção de alguns colegas. Né? É como se assim, é uma área que é para servir construir um certo paraíso assim, que existe e que ele está fora assim, de todo e qualquer problema social. O musicista não tem que olhar a fila de ônibus, quem está esperando o ônibus. Ou se meu aluno não está tocando porque ele não comeu, ele não tem comida. Né? Então, essa dimensão social, né, do fato social, do estrutural, das condições, né, como é que a gente lida com essas condições para fazer música. Né? Fazer uma boa música, ou fazer uma música que vai ser no nível da expertise do concerto, alguns vão conseguir, outros não. Mas vão conseguir também fazer outros tipos de música que atendem a outras necessidades. Né? E que não necessariamente é a necessidade. Então, eu só queria dizer assim, eu entendo, existem várias, mas eu não defendo o ecletismo, né, que tu falaste do ecletismo. Eu não acho que tem concepções que não dá para misturar. Né, que não dá para misturar. Uma delas é essa concepção da exclusão. Né? Então, assim, eu não tenho como fazer concessão em alguns princípios, né, o que eu chamei aqui de compromissos, eles são inegociáveis. Né? Eles são inegociáveis. E, às vezes, um dos exemplos clássicos que eu tenho assim, de acompanhar projetos de investigação foi o meu primeiro mestrando, que ele chegou no programa de pós-graduação querendo estudar sobre o método Suzuki, porque ele toca violino, e ele entendia, então, que o tema importante é essa metodologia que foi um pedagogo japonês que criou, que é muito utilizado. E quando eu dizia, mas por que você quer fazer esse tema? Então ele dizia, eu me sinto seguro, um porto seguro. Um tema que é um porto seguro. Depois, assim, 6 meses trabalhando, ele dizia, não, eu quero trabalhar com músicos profissionais. Mas o que são músicos profissionais? Então, assim, depois de trabalhar muito a concepção, o que é um músico profissional? Quem é o profissional? É o que ganha dinheiro? É o que vive da música? Ou é o que se dedica àquilo como uma profissão, seja amador ou seja de carreira, seja erudito, né? E até que a gente conseguiu, então, que ele foi trabalhar com músicos que tocam nas ruas. E é um estudo emblemático, porque assim, ele inverte essa lógica de pensar que, então, o músico que toca nas ruas não poderia ser um objeto de investigação, porque ele não teria o status social, não teria o status musical, não teria... Ele toca pandeiro com uma folha, como um instrumentista que toca vários instrumentos ao mesmo tempo. Então, isso foge dessa hegemonia, vamos dizer, de se pensar nessa hierarquia dos instrumentos musicais. Né? Então, assim, eu acho que esse projeto de trabalhar com a sociologia da educação musical, ele pode dialogar muito com a sociologia da música, né, como a gente tem alguns autores, com a sociologia da educação, mas que tem um estranhamento. Assim. E quando eu falei, eu não quero eventos de 3, 4 mil pessoas, eu não tenho nenhuma pretensão de convencer todos os meus colegas. Eu só acho que a gente tem que se fortalecer quem acredita, como eu, de ter mais argumentos, né? De ter mais... E eu não tenho nenhum projeto de colonização, nem
aqui no México, né, a ideia mesmo é assim, no que a gente pode fazer para uma educação, como eu comecei, uma engajada, atualizada e preocupada com temas, né, que são de todos. Ou seja, a gente não pode pensar que porque nós somos da música, nós não temos que nos preocupar com a inteligência artificial, nós não temos que nos preocupar com a fome, com a guerra, com nada disso. Porque isso é a sociologia. Por isso que meu colega acha que eu gosto de problema. Assim, é como se a música não fizesse parte. Né? Eu acho que é essa a ideia. Não sei se você, talvez, os meus alunos que podem, meus mestrandos. Una pregunta más para ir cerrando. Pues yo tengo dos preguntas. Adelante, por favor. Sí, Le van a pasar el micrófono porque creo que están grabando. Gracias. Muy buenas tardes, doctora Yusamara. Muchísimas gracias y muchas felicidades por su ponencia. Yo tengo, la siguiente pregunta. Si hablamos de distintos tipos de educación musical, también hablaríamos de distintas identidades de profesores o educadores musicales. Sería la primera pregunta, ¿no? Y eso lo voy a contextuar, me es importante como ponerlo en este contexto, ya que cuando yo era estudiante de la licenciatura en educación musical, un par de maestros me dijeron, y eso me hizo tener una crisis, vamos a decir, identitaria. Me dijeron de que los docentes de música eran los que estudiaban la licenciatura en música, ¿no? Y los educadores musicales eran los que iban a dar clases a la primaria. Y entonces esto me causaba pues una cierta crisis debido a que yo no estudiaba o no estudié la licenciatura en música y desde otro punto de vista pues no tenía la visión de dedicarme a dar clases en la primera infancia, vamos a decirlo en el preescolar, que es una actividad loable, necesaria, indispensable y fundamental, pero yo tenía otras inquietudes, ¿no? Y en ese momento pues no me daba cuenta de lo que pasaba. Sin embargo, los discursos de esos profesores me excluían desde algún punto de vista del tema educativo, ¿no? Si no estudié la licenciatura en música, pues no era docente de música, pero si no me quería dedicar al tema del preescolar, pues tampoco era educadora musical, ¿no? Y entonces pues yo decía, pues ¿en dónde estoy, no? Una cosa así, ¿no? Pero ya más adelante ya me puse a estudiar sobre identidad, sobre pertenencia, sobre teoría de grupos, y lo que me di cuenta era que había un tipo como de exclusión, vamos a decirlo así, y las personas estamos o requerimos o tenemos la necesidad de pertenecer a un grupo social, ¿no? Y entonces me di cuenta de eso y empecé a pensar en ese momento que hablábamos de una educación musical pues diversa, como lo que usted está mencionando, a distintos niveles y distintas formas de, ¿no? Ni uno a lo mejor más importante que el otro, sino en cada contexto y con cada función. Esa sería mi pregunta sobre las identidades de profesores. La primera. ¿De una vez la segunda por el micrófono? Claro que sí. Y la segunda sería que esta educación musical, como lo dice, diversa y en esta rama abocada a lo social, iría de la mano tal vez de no ver a la actividad artística o a la educación musical o a la música como alta cultura, como bellas artes, sino como un dispositivo que moviliza al ser humano, y eso puede ser a la transformación social, a la cohesión social, o a que el individuo repiense sus estructuras de poder, sus relaciones y otros tipos de actividades como las del medio ambiente, ¿no? En ese sentido, en México no sé si estamos preparados o si las universidades están trabajando en esta área donde se necesitaría, por ejemplo, hacer diagnósticos sociales, donde la
las actividades de investigación, acción participativa son fundamentales, ¿no? Y no se pueden dejar como atrás, porque a veces se trabajan o se quieren implementar proyectos sociales, pero los educadores no conocen a esas sociedades, no hay un análisis del microentorno, macroentorno, de la cultura, porque ese tipo de educación musical social está completamente vinculada a la cultura de una sociedad en particular. ¿Qué piensas sobre eso? Muchas gracias. Muito bonitas suas questões. O tema da identidade, assim, quem são os educadores musicais? Assim, o que faz um educador musical? Parece que quando a gente pergunta o que um sociólogo, o que um antropólogo, o que um violinista, um violonista, parece claro, não é? E quando a gente pensa o que é o educador musical, não é? Então eu acho que nós vivemos um momento, existem muitas identidades, eu diria, né? Existem muitos perfis, e isso tem a ver historicamente com esse lugar que a formação de professores, particularmente no Brasil, mas isso é geral, é como se formar pessoas, essa atividade de formar, fosse uma atividade menor do que o tocar, do que o compor. Vocês disseram aqui que a composição entra como uma categoria, né, no cenário das avaliações criativas, né? Mas o intérprete não. Então, assim, esse sistema de valores, o sociólogo Pierre Bourdieu trabalha muito bem isso, né? Como que a sociedade se distingue, que formas de distinção, e às vezes a forma de distinção entre um bacharelado, um curso de formação de música e formação de professores, nós tínhamos no nosso curso, inclusive, o trânsito, eles não se misturavam. Então, um elevador era para os bacharelados e o outro era para o... É como se fosse segunda classe. Primeira classe, segunda classe. Né? Então, isso tem mudado um pouco no Brasil, esse lugar, né, que o professor ocupa, né, o lugar que a licenciatura, o curso de licenciatura, e também que identidade é essa do educador musical. Né? Porque existem também, a gente tem discutido muito no Brasil, tem visões de educação musical que acham que, inclusive, é uma junção de educação com música. Se torna, então, um educador musical. Então, você tem que fazer várias disciplinas da música, harmonia, contraponto, e depois faz alguma coisa pedagógica e você se torna um professor. Eu tive um modelo de formação de professores muito distinto. Eu fiz bacharelado no Brasil, mas a licenciatura eu fiz na Alemanha. E o modelo de formação de professor de música é um modelo que, desde o primeiro momento, primeiro semestre, tu vais ver a música como um meio para formar pessoas. Mas isso é tão importante, como você disse, é tão importante como fazer um recital como o professor Maurício fez. É tão importante quanto a gente, essa hierarquia de valores, né, que precisa muito trabalho nosso para nos tornarmos uma área reconhecida, uma área forte. E esses perfis de educadores musicais não ser relacionados só com professores que trabalham na educação infantil ou iniciação musical. Por isso que eu comecei a minha fala dizendo, é preciso ter uma visão aberta e generosa de educação musical. Porque nós não trabalhamos só com crianças pequenas, nós trabalhamos com pessoas idosas, maiores, né, pessoas, nós trabalhamos com pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar música, mas que procuram um professor particular com 70 anos. Não é? E nós, educadores musicais,
Talvez o colega da performance, ele vai dizer, eu não vou perder o meu tempo em ensinar música para uma pessoa que tem 70 anos, porque ela não vai tocar o concerto na sala X ou Y. Mas nós, educadores musicais, nós temos que ter esse compromisso. Pessoas pequenas, bebês, pessoas grandes, pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas que tiveram oportunidade, pessoas que não tiveram oportunidade. Então, hoje a educação musical, como eu vejo de vários colegas, é uma área que tem um campo de trabalho muito amplo. É muito amplo, né? E ele está se modificando. Assim, tem alguns campos de trabalho para os educadores musicais que outros profissionais da música, né, não conseguem fazer um trabalho com fundamento. E aí entra na segunda questão, que é da preparação para fazer esse trabalho. Né? Eu acho que a gente não precisa criar, assim, existe um curso na Alemanha que se chama Pedagogia Social, Sozialpädagogik. Existe também já no Brasil, pedagogo social. Né? Mas eu acho que o social que nós estamos falando, não precisa ter um curso específico, não, até poderia pensar uma pedagogia musical social. Né? Mas, no meu entendimento, tudo é o social. O social não é só o excluído, não é só a vulnerabilidade. Né? O social, as relações sociais estão também nas classes de elite, né? Estão também em outros lugares. Então, eu entendo assim, que os cursos, a formação de educação musical, ela precisa se ampliar no sentido de pensar nessas possibilidades de campo de trabalho, as demandas, né, que estão ocorrendo, e como que a gente pode preparar melhor. Você falou das ações, pesquisação, né, ação investigativa que está junto com a comunidade. A gente tem vários exemplos, né, no Brasil, mas a gente precisa, na formação, também já incluir a vivência em projetos sociais, a vivência de outras disciplinas, né, a psicologia social comunitária ou a própria sociologia, que pode nos ajudar, por exemplo, a entender grupo, né, pode nos ajudar a entender como que é fazer música em grupo, que não é só fazer música, mas é fazer música em grupo, né, que você tem que trabalhar questões de quem faz o que em determinada hora, quem aparece, quem não aparece. Então tem relações sociais. Então fazer música, para concluir, não é nada inocente. Né? A gente acha que fazer música é uma coisa maravilhosa, que pode ser, mas também ela pode ser um grande desafio quando a gente tem, por exemplo, identidades musicais diferentes. Né? Que pessoas se identificam com um tipo de música, outras, e isso pode trazer muita luta, muita discussão, assim, né? De poder, inclusive, né? Para citar um. Então, eu queria só agradecer as tuas duas questões, que são muito pertinentes, né? E muito ricas para a gente continuar a discutir, né? Nos nossos lugares, nos nossos espaços. Né? Pues nosotros agradecemos también a la querida profesora Yusa, que cada vez que habla, cada vez que presenta, cada vez que nos repite muchos conceptos, aprendemos mucho. Y que bueno, esperemos que podamos seguir platicando durante estos días, comprendiendo más. Y bueno, yo les quiero decir a los colegas mexicanos que nosotros que estudiamos con ella, seguimos tratando de entender cómo aplicar las teorías y todo lo que ella explica, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Otro aplauso para la maestra. Bueno, y rápidamente vamos a dar continuidad al trabajo, porque tenemos que dejar la sala muy puntualmente. Entonces vamos a tratar de ser muy breves con la presentación del libro
que justamente habla sobre el grupo. Invitamos a la doctora Lilia.